Boa noite a todos. Damos início hoje, pontualmente às 19 horas, ao nosso 9º webinar da Associação Mineira de Psiquiatria. Esses webinários se iniciaram em junho e terminarão em 2 de setembro, véspera da 22ª Jornada Mineira de Psiquiatria. Nos dias 3, 4 e 5, 10, 11 e 12 de setembro, teremos mais um grande evento da psiquiatria mineira, a nossa tradicional jornada, que eu não custo de lembrar, a primeira é de 1970, portanto, antes do primeiro Congresso Brasileiro de Psiquiatria. E, junto com a nossa Jornada Mineira de Psiquiatria, teremos o 9º Congresso Latino-Americano de Prevenção do Suicídio, o 13º Simpósio da ABCER, Associação Brasileira de Estimulação Cerebral, e teremos também o 3º Simpósio da Sociedade Marcet de Saúde Perinatal. É um evento imperdível, eu digo sempre que se transformou ao longo dos anos num dos maiores eventos de psiquiatria da América Latina. São 25 palestrantes internacionais esse ano conosco no nosso evento. As inscrições podem ser feitas pelo nosso site www.psiquiatriamg.com.br. No webinar de hoje, nós temos 2 colegas e amigos. Eu vou começar a apresentação pelo nosso colega que está de fora, não veio de fora, mas é de fora, nosso colega e amigo Amaury Cantilino, professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco, e que, junto com o Dr. Lauro, vai nos falar, o Dr. Lauro Guirlanda, que tem uma formação em psicoterapia, um R3 em psicoterapia, uma graduado em terapia cognitivo-comportamental e mestre pela PUC Minas Gerais. E ambos vão nos falar um pouquinho sobre psicoterapias nesse momento de pandemia. O nosso debatedor de hoje, Dr. Jesus, vice-presidente da Associação Mineira de Psiquiatria, e que vai nos brindar com comentários sobre o que eu tenho certeza serão 2 excelentes exposições dos nossos colegas. Ao final do debate, nós teremos um tempo aberto para responder perguntas, comentários da audiência. Basta deixar essas perguntas e comentários registrados no Q&A e nós vamos direcionar os nossos 2 palestrantes de hoje. Uma boa noite a todos e aproveitem bastante o conteúdo que eu tenho certeza que vai ser imperdível. Por favor, doutor Lauro, vamos começar? Vamos. Então, agradeço aí ao Humberto pelo convite, saúdo aí a mesa, doutor Amaury, doutor Jesus, Joelma, e vamos falar desse tema que é bem importante, assim, e de uma certa forma refletir como que a gente pode adaptar um pouco, né, a nossa prática para esses tempos de pandemia, e as novas demandas aí, as novas ansiedades que têm surgido no atendimento dos nossos pacientes e como nós também podemos lidar melhor com essas novas demandas. Então, eu optei por falar de um tema que, para mim, é um tema bem importante, assim. Estão vendo meus slides? Durante a pandemia, né? E eu pensei em que a terapia cognitivo-comportamental pode contribuir para ajudar os nossos pacientes mesmo, que estão passando por momentos difíceis. E eu também pensei em algumas contribuições, né, da comunicação não violenta, que eu vou citar um pouco aí durante a minha apresentação. Então, eu vou dar uma introdução mais teórica e depois vou dar exemplos mais práticos mesmo. Então, o que seria empatia? Tem se falado tanto em empatia ultimamente, mas seria a capacidade de compreender de forma curada, bem como de compartilhar ou considerar os sentimentos e as perspectivas de alguém, expressando esse entendimento de forma que a outra pessoa se sinta compreendida e validada. É um conceito desse autor que chama Falcone. É importante para a gente entender a empatia esse conceito de validação emocional
e principalmente a invalidação. A validação emocional, na prática, é a própria empatia. É quando você admite que a emoção que o outro está sentindo naquele momento, ela é uma emoção válida e você expressa isso ativamente. E a invalidação é como, de uma certa maneira, quando você, de uma certa forma, diz ao paciente ou diz à pessoa que aquela emoção dela, ela não tem meio que não tem direito de sentir aquilo, né? Quando você fala que outras pessoas estão passando por problemas piores, de uma certa forma isso é invalidar essa emoção. A empatia, ela pode ser tanto cognitiva, que é aquela empatia que você ativa ela deliberadamente, você age e ativa ela de forma bem assim, racional, bem deliberada mesmo. Já a empatia afetiva, ela é automática, ela vem mais assim das regiões mais límbicas cerebrais, e é uma coisa que a pessoa não pensa, ela simplesmente sente. Na empatia afetiva, a pessoa sente. Nem todo mundo tem a capacidade de sentir automaticamente a empatia. Algumas pessoas têm a capacidade de sentir não, mas de ativar deliberadamente a empatia cognitiva. Mas acaba que uma vai levar a outra. Então, a empatia é algo que você sente, mas também é algo que pode ser treinado. E uma acaba levando, uma forma acaba levando a outra forma de empatia. Algumas pessoas têm muita dificuldade de sentir empatia. Dos quadros psiquiátricos, os psicopatas, né, os portadores de transtorno de personalidade antissocial, são especialmente sujeitos a não sentir empatia, a não conseguir sentir empatia. Mas, de uma forma geral, os psicóticos e os autistas, eles também têm uma certa dificuldade de sentir a empatia, porque eles têm dificuldade de se colocar no lugar do outro, e principalmente de ler as expressões emocionais e de ler aquilo que o outro está sentindo e de imaginar aquilo que o outro está pensando. Então, por isso que eles têm essa dificuldade. A empatia exige bastante conexão, né, entre as áreas cerebrais. Algumas psicoterapias são tradicionalmente menos empáticas. Por exemplo, a psicanálise mais clássica, mais tradicional, ela tende a focar pouco nessa questão da empatia. E algumas psicoterapias são muito empáticas. Por exemplo, a psicoterapia humanista, de rogeriana, e uma terceira onda de TCC, chamada Terapia Focada nas Emoções, do Leslie Greenberg, são psicoterapias muito empáticas, no sentido de que a empatia é o carro-chefe. Elas são todas baseadas na empatia. Elas são desenvolvidas a partir da empatia. Mas nada impede que qualquer psicoterapeuta de qualquer linha, de qualquer médico, de qualquer especialidade, possa incluir a empatia, até mesmo na sua terapia, o que vai fazer bastante diferença. E a empatia, ela não deve ser apenas internalizada, ela deve ser demonstrada ativamente. Isso é importante. A empatia é uma força que melhora muito o relacionamento terapeuta-paciente. Então, deve ser uma coisa ativamente demonstrada durante a psicoterapia. Então, eu vou aqui dar um exemplo, né, bem prático de como que a gente pode utilizar o método TCC adicionando-se doses a mais de empatia, né? Então, começando com aquela abordagem mais tradicional, em que a gente tenta encontrar uma situação em que o humor do paciente se alterou, ou que ele se sentiu muito ansioso, né? Então, a gente pode perguntar isso para o paciente, ou às vezes ele pode trazer por escrito na sessão, né, segundo aqueles exercícios da TCC,
que os pacientes anotam a situação que eles passaram, anotam os sentimentos que eles tiveram, anotam a reação. Então, a partir do momento que ele conta essa situação, a gente vai perguntar para ele que pensamentos que passaram na mente dele naquele momento, que é a descoberta de pensamentos automáticos. Nesse momento, a gente vai ver quais pensamentos automáticos passaram pela mente do paciente naquele momento que ele se sentiu ansioso, que ele se sentiu tenso, que o humor dele alterou, que ele ficou deprimido. E aí, para demonstrar empatia nesse momento, a gente pode tentar perguntar para o paciente quais emoções ele experimentou naquele momento. É meio que tentar adivinhar as emoções. Eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso na prática. Aí depois que a gente meio que tentar descobrir quais emoções que o paciente passou naquela situação, você pode fazer uma abordagem, e aí aquela abordagem mais tradicional dos pensamentos automáticos. Por exemplo, o quanto você acredita nesses pensamentos, e aquelas outras técnicas da TCC mesmo, para abordagem de pensamentos automáticos. Então, vou pular esse slide. Não, vou mostrar com esse aqui mesmo. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aí de um diálogo, né, entre uma paciente e um médico ou terapeuta, né? Então, o paciente pode dizer o seguinte: doutor, estou em pânico com essa pandemia. Estou ansioso, estou apavorado, se eu saio na rua fico me sentindo sujo, culpado. E aí a gente pode perguntar, tente se lembrar de uma situação em que ficou especialmente mais ansiosa, no caso for mulher. E aí a paciente pode falar assim, olha, eu fiquei mais ansiosa quando eu vi o Fantástico no domingo. E aí ela pode falar, aí a gente vai perguntar assim, olha, que pensamentos que passavam na sua cabeça na hora lá que você estava vendo o programa de televisão? Olha, me passou pensamentos na cabeça que eu vou pegar essa doença, que eu vou pegar esse vírus, que eu vou passar para minha mãe, que é idosa, tem 75 anos, pensamento que minha mãe vai pegar e minha mãe vai morrer. E aí você vai perguntar, como você se sentiu quando você viu essa reportagem? Aí o paciente pode falar assim, olha, eu senti que eu não aguento mais. Muitas vezes, quando você pergunta o que o paciente sentiu, ele tem dificuldade de identificar o que ele sentiu, de descrever isso em sentimentos. Muitas vezes ele vai descrever em termos assim, de pensamentos ou em termos de ações que ele praticou. E uma das tarefas é ensinar o paciente a dar nome aos sentimentos pelos quais ele está passando. Então, eu diria assim, olha, isso não é um sentimento. Por exemplo, você se sentiu com medo quando você viu o programa, né? Quando você se sentiu assim ansiosa, você se sentiu desamparada, você se sentiu com raiva, você se sentiu sentido triste, talvez você se sentiu sozinha, é o que a gente chama de exploração empática. Na exploração, ou de cabeça mesmo, né? Mas o que ajuda às vezes é esse quadro de sentimentos. Essa lista de sentimentos eu tirei do livro do Marshall Rosenberg, que é o Comunicação Não Violenta. Do lado direito aí da tela, tem vários tipos de sentimentos. Então a gente pode tentar, talvez não ler a lista, mas assim, imaginar a partir desse sentimento o que o paciente pode estar sentindo, né? Que essa exploração empática, assim, você meio que tentar adivinhar o sentimento que o paciente está passando. E no momento que você fala o sentimento e o paciente percebe que é aquele sentimento pelo qual ele está passando, isso gera empatia. O paciente se sente melhor. Isso gera uma conexão do terapeuta com o paciente. Porque ele sente assim, nossa, é isso mesmo. É exatamente isso que eu estou sentindo.
Ela poderia falar, eu me senti assim com medo, eu me senti desamparada, eu me senti cansada. E isso aí já é uma intervenção, porque o paciente vai se sentir melhor quando ele vê que alguém está entendendo e está dando nome aos sentimentos pelos quais ele está passando. Então, continuando o diálogo, ela falou isso, olha, realmente eu me senti com medo, desamparada, mas meus vizinhos me dizem que isso é bobagem, que eu sou exagerada. E aí a gente pode fazer essa outra intervenção empática, que é falar, por exemplo, olha, realmente deve estar sendo muito difícil para você. Você poderia dizer assim, olha, sente que não pode se apoiar em ninguém? Porque ela falou que está se sentindo desamparada. Ela fala, sim, exatamente. São frases que geram ao paciente um sentimento de que tem alguém que compreende os sentimentos dele. Isso gera empatia, e isso por si só já é um pouco curativo. E aí, fazendo uma abordagem mais da TCC, né, pegando assim, esses pensamentos que sua mãe vai morrer, de 0 a 100%, quanto que você acredita que isso de fato vai acontecer? E aí ela poderia falar assim, olha, não sei, né? Não sei qual que é a chance. E aí você começa a fazer uma elaboração, por exemplo. Eu posso falar assim, ó, você acha que ela tem uns 90% de chance de morrer nessa pandemia? Acho que o paciente falaria assim, olha, não, 90% é muito, né? Eu saio o mínimo possível na rua, tomo todos os cuidados, uso máscara. Acho que, sei lá, uns 50% de chance dela morrer. E aí, nesse ponto é bom até você ter alguns dados técnicos, né? A chance de uma pessoa de 75 anos morrer se pegar o coronavírus é em torno de 16%. É uma chance bem alta. Mas não é uma chance de 90% e nem de 50%. Né? Mas se pegar. Que aí você vai trabalhando com esses números. É uma maneira, é meio que um questionamento socrático. E você pode perguntar, qual a chance dela pegar? Vamos imaginar que se você toma os cuidados, né, a chance dela pegar seria 20%. Né? Meio que fazendo uma boa presunção, assim, né? Uma chance de 20% dela pegar esse coronavírus, né? Talvez essa chance é bem menor se for olhar a população como um todo, né? Então, a paciente ela poderia dizer que acha razoável, né? Então, 20% vezes 16% dá 3,2% de chance dela morrer, e não 50%, como a paciente tinha imaginado antes, né? Talvez isso faça a paciente se sentir um pouco melhor, imaginando que a chance dela pegar ela é uma chance bem menor do que ele imaginou. E a gente também tem que explicar como que funciona a ansiedade. Os pacientes ansiosos tendem a supervalorizar os riscos, né? Os riscos existem, mas os ansiosos sempre acham que aquilo ali 100% vai acontecer com isso. Tem certeza que aquele que é o avião que ele vai entrar é o avião que vai cair, né? Então a gente pode às vezes dar alguns dados, em alguns casos pode ajudar o paciente a perceber que esse risco é bem mais baixo do que ele imagina, né? Essa seria uma abordagem mais clássica da TCC mesmo. Então, como eu falei, encontrar a emoção certa leva o paciente a se sentir imediatamente melhor. Essa é uma intervenção empática, é uma força curativa por ela mesma. Existe uma frase bem tradicional na psicoterapia das emoções, que é emotions, if you name it, you tame it. Quer dizer o seguinte, a emoção, se você consegue nomeá-la, você a doma. Se você nomeia, você doma. Então, quando o paciente consegue encontrar um nome para a emoção para a qual ele está sentindo, ele pode se sentir já um pouco melhor. Agora,
Entrando já no tema da compaixão, que também tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? A palavra compaixão tem a ver com sentir o sentimento do outro, né? Em alemão, a palavra compaixão, ela quer dizer, Mitleid, que é a junção das palavras com e sofrimento, né? Então, é o sofrer com o outro. Mas a compaixão não é pena e nem dó. Ter compaixão do outro é reconhecer as necessidades do outro. Reconhecer que quando o outro não tem as suas necessidades atendidas, ele vai ter, em geral, sentimentos desagradáveis. E o principal, quando a gente trabalha a compaixão, é ensinar o paciente a ter autocompaixão. Na autocompaixão, quando o paciente ele começa a aprender a ser menos violento consigo mesmo. É ter empatia de si mesmo. E talvez a empatia mais difícil de ser conseguida. Geralmente as pessoas que não têm empatia com os outros, elas também não têm empatia com elas mesmas. Então, o trabalho primordial é a pessoa conseguir ter empatia dela mesma. Diminuir a culpa, diminuir aqueles sentimentos, ficar remoendo aqueles sentimentos negativos, né? Aquelas ruminações ansiosas. E para ter autocompaixão, é necessário reconhecer as próprias necessidades. Então, quando o paciente fala, por exemplo, olha, e muitos pacientes têm me falado assim, olha, eu tenho vontade de sair na rua, mas eu me sinto culpado de sair na rua, parece que eu vou pegar o vírus, parece que eu me sinto sujo, né? Eu fico pensando que eu vou passar para alguém da minha família. E aí, como é que a gente pode abordar essa questão? Como ele vai ter autocompaixão no sentido de não se sentir tão culpado de sair na rua, né? O que o Marshall Rosenberg fala é fazer o foco nas necessidades. Marshall Rosenberg da comunicação não violenta. E depois eu volto nesse slide, mas o Marshall tem uma lista de necessidades humanas, né? E essa lista, ele fala isso, que quando as necessidades estão sendo atendidas, as pessoas têm sentimentos agradáveis. Quando não estão sendo atendidas, têm sentimentos desagradáveis. E a autocompaixão, ela vem da pessoa começar a reconhecer as próprias necessidades. E isso acaba diminuindo o comportamento de culpa, porque a pessoa começa a se conectar com a própria necessidade. Então, no exemplo que eu dei, você poderia, por exemplo, falar para a paciente o seguinte, olha, você tem necessidade de liberdade, né? As pessoas precisam de liberdade. Essa é uma necessidade humana bastante básica, necessidade de liberdade. Então, quando você sai na rua, tente não se sentir tão culpado, porque você está procurando atender essas necessidades de liberdade. E pensando outras necessidades também, a necessidade de autonomia, necessidade de ir e vir mesmo, de fazer o que quiser, né? A necessidade de espaço é uma necessidade também muito importante. Necessidade de espaço, necessidade de movimento. Movimento que eu falo é movimento mesmo, caminhar, fazer atividade física, se movimentar. São necessidades importantes que a pandemia tirou totalmente. Doutor Lauro, um minutinho, por favor. Tá bom. Já está acabando. E uma outra necessidade que eu estava pensando muito, assim, a necessidade de celebração. As pessoas têm necessidade de celebrar, de fazer festa, de encontrar. E, de certa forma, a pandemia
tirou isso das pessoas e o que acaba gerando toda essa ansiedade, essa tristeza das pessoas mesmo, né? Então, resumindo, já finalizando, né? Nesse momento, o acolhimento empático do terapeuta é bem importante, né? O terapeuta tem que ser um pouco emocional, não demais, mas um pouco emocional, demonstrar as emoções para o paciente, porque isso também gera empatia, e muito cognitivo. O paciente, de uma certa forma, vai modelar o terapeuta, né? O terapeuta pode contar experiências, às vezes, que ele teve na pandemia, experiências até pessoais mesmo, dependendo do caso. A autorrevelação pode ter um papel importante, se bem utilizada, se utilizada com parcimônia. A psicoeducação sobre ansiedade, sobre depressão. A instrução sobre empatia, né? Instruir o paciente sobre empatia, treiná-la na sessão, dar experimentos comportamentais como tarefas de casa e aquela descoberta guiada, que são as perguntas para a reestruturação cognitiva e o questionamento socrático para ajudar o paciente a lidar com os pensamentos automáticos disfuncionais. Era isso que eu tinha para falar para vocês, agradeço a atenção e espero que você tenha sido proveitoso. Muito obrigado, Lauro. Excelente, como sempre. Obrigado pela contribuição. Sem mais delongas, eu já passo a palavra para o nosso amigo de Pernambuco, Dr. Amaury Cantilino, que vai nos falar um pouquinho sobre terapia de aceitação e compromisso. Muito obrigado já de antemão por aceitar o nosso convite, Amaury, e tenho certeza que vai ser uma excelente apresentação, como habitual. Por favor, Amaury, 15 minutos. Isso, agora está ok. Ok? Muito bem. Olha, muitíssimo obrigado pelo convite, professor Humberto. O professor Humberto é uma figura que eu tenho a maior admiração, né, desde a primeira vez que pude conhecê-lo num evento lá em Ouro Preto. Me ficou a impressão das melhores, tanto dele como pessoa, como o trabalho que ele faz na Associação Mineira de Psiquiatria e na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, fico muito grato e, sobretudo, muito honrado de receber esse convite do professor Humberto. Tá? É uma responsabilidade grande ter a confiança dele. Então, vou falar um pouco sobre a terapia de aceitação e compromisso, apresentar ela para vocês. Eu acho que, enquanto eu apresento, vai ficar bem claro por que a terapia de aceitação e compromisso pode ser... A tela não tá compartilhada, Amaury. Ah, não? Não. Você tinha compartilhado, mas depois saiu. Vai ficar bem claro. Voltou? Agora sim, ok. Eu acho que vai ficar bem claro por que essa terapia pode ser utilizada agora durante essas angústias relacionadas à pandemia. Tá bom, pessoal? Eu vou só contextualizar. Ela é uma terapia de terceira onda, porque a primeira onda na terapia na TCC foi a terapia comportamental, a análise do comportamento, desde a descrição do seu condicionamento clássico com John Watson, também o condicionamento operante com Skinner, né? O Skinner falava do mito da liberdade, nesse livro aqui, Ciência e Comportamento Humano, onde ele mostrava que ele conseguiria prever, né, até os comportamentos humanos todos, desde que você desse todas as variáveis. Né? Parece até que a gente não tem liberdade, mas no final das contas, quando a gente pensa na contingência de reforçamento, a gente vai ver que o homem atua no seu contexto e produz realmente consequências, mas nesse sentido, ele é sujeito ativo dessa construção de sua história. E aí a consequência que o seu comportamento produz, por sua vez, influencia esse próprio homem, nesse sentido, ele se torna objeto do seu desenvolvimento. Logo depois teve Bandura, né, que falou da teoria do aprendizado social, essa é bem conhecida. Depois Volpe, né, que viu os princípios da inibição recíproca e de contracondicionamento, que estão na base das chamadas estratégias de exposição gradual, que são utilizadas no modelo do condicionamento clássico, sobretudo no tratamento dos medos e das fobias. Bem, a análise do comportamento ela ficou bem famosa por fazer com que os experimentos de laboratório passassem para a prática clínica. Mais adiante, surgiram as terapias argumentativas, no final ali dos anos 60 e ao longo dos anos 60, a terapia racional emotiva de Albert Ellis, que fez ali todo o ABC, né, que não são os pensamentos, não são as circunstâncias em si
que afetam a gente, é o que a gente pensa sobre as coisas que afetam a gente. Isso já estava bem descrito lá por Albert Ellis no final dos anos 50 e ao longo dos anos 60. Mas logo depois, Aaron Beck, nos anos 70, teve uma série de trabalhos científicos onde ele elevou o padrão ali da terapia racional emotiva para algo mais estruturado, que ele chamou de terapia cognitiva. E aí tem esse livro, que foi um livro clássico, Terapia Cognitiva da Depressão, onde ele mostrou toda essa estrutura que convenceu vários pesquisadores a testar a eficácia dessa terapia na prática clínica e se mostrou realmente muito eficaz, muito efetiva, de maneira que hoje ainda tem desdobramentos disso, como, por exemplo, né, a terapia cognitivo-processual do nosso colega Irismar Reis de Oliveira, lá da Bahia, né, que também é um desdobramento da terapia cognitiva, que a gente sabe que hoje está muito integrado nessas duas abordagens, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, com esse paradigma comportamental, que é da teoria do aprendizado e modelos de psicologia experimental, né, onde todo comportamento, seja ele adaptativo ou mal adaptativo, foi aprendido. E tem o paradigma cognitivo, que diz que transtornos mentais emergem do processamento cognitivo alterado, ou seja, os transtornos mentais, seja depressão, transtornos de ansiedade, etc., ocorrem porque há erro no processamento de informação, e esses erros, né, essa estrutura cognitiva que leva a esses erros pode ser reformulada, tá bom? O legal dessas terapias todas, eu acho que fica muito bem representada aqui nesse quadro de Caravaggio, que é o São Tomé, o Incrédulo, é essa característica marcante, essa contínua testagem empírica da eficácia e da efetividade, mostrando que ela é eficaz com os mesmos instrumentos que a gente usa para observar a eficácia de psicofármacos, por exemplo, tá certo? E essa, digamos assim, preocupação com a cientificidade, com a eficácia, vem sendo ainda hoje batida, né, com os chamados modelos integrativos, que é quando a terapia cognitiva começa a se aproximar mais de outras formas de terapia, fazendo o que a gente chama de uma integração. E aí tem a terapia do esquema emocional, de Robert Leff, tem a terapia focada na compaixão, o Dr. Lauro falou um pouco sobre isso, né, de Paul Gilbert, tem a terapia metacognitiva, de Wells. Então, a gente tem também o que a gente vai falar hoje, a terapia de aceitação e compromisso, de Stephen Hayes, terapia do esquema, de Jeffrey Young, e a terapia comportamental dialética, de Marshall Linehan, cada um com suas aplicações específicas, com seu referencial teórico, doutrinário específico. Tá? Escolhemos falar hoje especificamente sobre a terapia de aceitação e compromisso. Quem tiver uma curiosidade maior, dá uma olhada nesse livro, que vale muito a pena. Infelizmente, não tem ele traduzido para o português. Por alguma razão, o autor, que é o Stephen Hayes, não se estimulou para que essa tradução houvesse. E o que é a terapia de aceitação e compromisso? Basicamente, a ideia de Hayes é que o sofrimento psicológico, ele não é consequência da atividade cognitiva, ou seja, ele de alguma forma nega um pouco a ideia de que há um erro no processamento de informação. Ele diz o seguinte: também não é consequência da emoção em si, mas da maneira com a qual a pessoa se relaciona com eles e com seus eventos internos. Ou seja, o que acontece na prática muitas vezes, acho que está dando um eco agora, é que o paciente, ele, por exemplo, pode ter uma crise de pânico, ele pode ter uma ansiedade muito significativa, e além desse sofrimento relacionado à própria crise de pânico, ele tem um outro sofrimento, que é possivelmente um sofrimento por estar sofrendo, né? Então, é quando ele percebe, poxa vida, está voltando esse medo, poxa vida, eu estou ansioso, eu estou sentindo várias coisas no meu corpo. Então, essa preocupação dupla leva a um duplo sofrimento, e aí esse duplo sofrimento que pode ser evitado com o que ele chama de aceitação daquilo que está fora do nosso controle. Tá? E aí, nesse sentido, é a aceitação daquilo que está fora do nosso controle, seja no mundo interno ou externo. E um segundo ponto da terapia de aceitação e compromisso, que a gente chama de ACT, não é à toa que chama de ACT, Acceptance and Commitment Therapy, mas chama-se ACT porque tem a ver com o agir, tá? Com assumir um compromisso com comportamentos que podem levar a pessoa a praticar ações que tornem a vida mais significativa.
Vamos tentar destrinchar isso, porque é uma terapia que é baseada nessa teoria dos quadros relacionais. E essa teoria fica ilustrada aqui nesse modelo que chama modelo Hexaflex, onde ele coloca aqui 6 componentes que atrapalham a flexibilidade psicológica. Então, cada um desses componentes interagem entre si, como vocês podem observar aí, levando a essa inflexibilidade psicológica. Vamos ver cada um deles. Um deles é a chamada esquiva de experiências. E o que é a esquiva de experiências? É a ideia que Reis teve, que o sujeito ele fica com as suas preocupações, com o seu medo, com seus pensamentos obsessivos, fazendo uma batalha, né, interna para se livrar dessas experiências, para se livrar dessas emoções. Só que essa batalha interna tem um efeito deletério, porque ela é muito desgastante. Então, a ideia é que essa tentativa de evitar ou minimizar as experiências internas indesejadas, né, leva ao indivíduo a lidar com elas da mesma forma como ele responde a ameaças reais, né? E é daí o desgaste que isso tudo provoca, inclusive fisicamente. Então, se eu penso, por exemplo, né, que eu tenho que afastar a todo custo um determinado pensamento e eu não consigo, eu vou passar a pensar que esse pensamento faz todo sentido e eu lido com isso fisicamente como se essa ameaça realmente existisse. E aí, no final das contas, quando a pessoa se esquiva dessas experiências para evitar o mal-estar, a pessoa deixa de buscar uma vida significativa, né? E aí, o que a gente precisa fazer nesse sentido é ajudar o paciente a ter a aceitação de pensamentos e emoções indesejáveis, o que é o oposto de tentar controlar. Porque a ideia aqui é o seguinte, né? Aquela do elefante rosa. Então, se eu disser para vocês agora, não pensem no elefante rosa, certamente um elefante rosa vem à cabeça de vocês. Um outro aspecto, eu fiz aqui um ensaio já, é a chamada fusão cognitiva. É quando, no pensamento, né, o pensamento, que é uma função adaptativa que o nosso corpo tem, de acordo com a ACT, da análise do comportamento, o pensamento surge como um instrumento do cérebro para nos ajudar a tomar decisões que nos ajudem a sobreviver. Tá? Só que pode acontecer do pensamento, a gente tem uma dificuldade em perceber que o pensamento é apenas um pensamento. Ele não é exatamente a realidade. Ele pode ser uma estimativa da realidade. Mas quando esse pensamento e realidade se fundem, né, se tornam indistinguíveis, quando o indivíduo compra esse pensamento, ele age de acordo com o pensamento, é o que a gente chama de fusão cognitiva. E aí, na prática, na ACT, existem algumas técnicas para se fazer a chamada defusão cognitiva. Ou seja, aquilo que a mente diz não é necessariamente a melhor forma de interpretação. Então, o doutor Lauro comentou agora há pouco, minha mãe vai pegar o coronavírus. Tá? Então, pode ser que esse pensamento ele não corresponda à realidade, ele não corresponda ao que é mais provável diante das circunstâncias. Tá? Então, precisa fazer essa defusão cognitiva. E também a reestruturação cognitiva, que é quando a ACT se encontra com a TCC. Também tem o chamado apego ao self conceitualizado, né? É o self como conteúdo. Todos nós utilizamos conteúdos verbais para que a gente se defina. Então, quando eu digo assim, eu sou um professor, eu digo que eu sou um professor porque eu tenho na minha cabeça uma série de atributos que eu sigo que me faz um professor. No entanto, quando eu digo assim, eu sou um fracassado, isso pode ter alguma dificuldade, porque eu posso deixar de me engajar em uma série de atividades, eu posso evitar desafios baseado nessa estrutura mental que eu criei de que eu sou um fracassado, tá certo? Então, é o apego a esse self conceitualizado que leva à chamada inflexibilidade cognitiva. Então, a ideia é fazer uma consciência desse self concebido, que é chamada autoconsciência, que também se utiliza muito frequentemente técnicas de mindfulness durante a ACT. Um outro aspecto, que é a predominância do passado conceitual e do futuro temido, entrando aqui na ruminação e na preocupação. Por exemplo, nesse contexto da pandemia, o paciente ficar, por exemplo, poxa vida, isso tudo está acontecendo, então acabei perdendo meu emprego, eu acabei tendo a minha empresa comprometida, eu não vou conseguir mais se tudo estivesse bem, agora eu estaria numa situação melhor, né? Então, a ruminação tem a ver com essa predominância do passado. E a preocupação tem a ver com a
predominância do futuro. É a ideia de que, poxa, minha mãe vai pegar o coronavírus, eu posso pegar esse coronavírus, como é que meus filhos vão ficar, né? E aí, no final das contas, tanto o passado quanto o futuro estão fora dessa nossa faixa de influência. Então, passado e futuro só existem enquanto conceitos representados por meio da linguagem. E aí, uma vida significativa só pode ser alcançada por meio de comportamento da pessoa no agora, que é a nossa área de influência, tá? Então, no final das contas, o que é que se precisa fazer? É um contato com o momento presente. Ou seja, não adianta nada eu ficar pensando como é que eu gostaria que as coisas fossem, né? Eu preciso me ater à realidade, me ater ao agora. Diante do agora, o que é que eu posso fazer a respeito? Outro aspecto importante da ACT, que é a falta de clareza dos valores, onde a gente percebe que muitas vezes o indivíduo ele tem uma dificuldade em saber para onde ele está caminhando, porque ele não tem um direcionamento claro na cabeça dele, tá? Então, uma técnica que se pode utilizar, por exemplo, é uma técnica muito interessante, e até uma vez aconteceu de eu ter ido para um funeral de um professor muito querido, o professor Alton Bastos, e aí durante o funeral dele uma pessoa falou, né, um outro professor fez comentários a respeito do professor Alton Bastos, como colega psiquiatra, como colega professor, a importância que ele teve na psiquiatria pernambucana e etc. Quando eu saí desse funeral, eu fiquei pensando, né, o que é que eu gostaria que alguém falasse no meu funeral, né? E, sobretudo, o que é que eu temo que alguém fale no meu funeral? Porque quando eu temo que alguém fale alguma coisa no meu funeral a respeito do que eu fui, pode ser que esteja havendo uma dissonância em termos de valores. Eu esteja me comportando de uma forma que não está indo ao encontro dos meus valores. Então, tem essa técnica onde você pode imaginar no seu funeral alguém falando e o que é que você gostaria que essa pessoa falasse. Tá? É algo a respeito do seu casamento, né? Como, sei lá, por exemplo, a Mauri de repente eu enxergar ou imaginar minha esposa falando sobre mim, né? Como é que eu fui como marido, como é que eu fui como companheiro. Será que eu gostaria de ver os meus filhos, né, aqui na parentalidade, falando se eu fui um bom pai, lembrando de momentos que eu tive com eles? Será que para mim é importante as relações familiares, né? Como é que eu fui como primo, sobrinho e etc. Será que são as minhas relações sociais, né? Eu gostaria de escutar amigos falando sobre mim como amigo. A Mauri é um amigo leal, a Mauri é um cara que era bacana, companheiro, gostava de conversar sobre isso, aquilo, outro. Será que gostaria que alguém falasse sobre a carreira, né? Ele é um professor, ele também era um médico que atendeu muitos pacientes, etc. Será que eu me orgulharia que alguém fosse falar sobre os meus títulos acadêmicos? Será que eu me orgulharia de alguém falando sobre minhas relações de lazer, né? Ele gostava de tocar saxofone, ele gostava de tomar um vinho com os amigos na sexta-feira à noite. Ou será que eu gostaria que alguém falasse sobre espiritualidade, ou sobre eu como cidadão, sobre eu como cara que cuida da saúde, do meu bem-estar físico e etc. Ou seja, essa técnica é muito interessante. E eu posso também pedir para o paciente elencar o quanto em cada domínio desse ele está investindo no seu dia a dia e o quanto ele gostaria de investir para que eu pesque eventuais discordâncias em relação à vida que ele está vivendo e à vida que ele gostaria de ter. Então, conceitos como vida significativa ou funcional só podem ser definidos como tal a partir daquilo que é importante para a pessoa. Então, temos que descobrir o que é importante para a pessoa. E um comportamento funcional é aquele que contribui para a construção desses valores. Então, se a gente não tem esses valores bem definidos, o comportamento será determinado apenas pelas contingências imediatas. Então, se não for pelos valores, não faz sentido a gente aceitar uma realidade indesejada, tá certo? Isso é bem importante. Então, aqui a gente vai tentar definir direções valorizadas e viver a serviço delas. Isso aqui eu acho que é o último slide, que mostra que inação, impulsividade ou persistência evitativa também dificultam a flexibilidade cognitiva. Tem uma coisa interessante que diz assim, o lenhador não é aquele que afia rigorosamente seu machado, mas aquele que usa seu machado para fazer lenha. Tá? Então, é muito frequente a gente ver pacientes que às vezes criam uma expectativa muito grande em relação aos remédios, não que os remédios não possam trazer melhoras significativas, mas às vezes a pessoa pode achar que os remédios vão transportar ele para a felicidade, para uma vida satisfatória. E não é exatamente assim. Talvez os remédios permitam que o paciente tenha condições de buscar uma vida significativa, mas eles não vão transportar o indivíduo para essa vida significativa. Ele vai ter que ter um compromisso com os comportamentos que levam a ela. Uma vez até um paciente meu me ligou me parabenizando. Doutor Mauri, eu ligava lhe parabenizando porque eu consegui voltar ao trabalho. Eu disse, não, parabéns para você, porque essa parte era sua.
né? Então, a vida significativa não depende daquilo que a gente deseja, mas daquilo que a gente faz, tá certo? Então, o foco em evitar aquilo que a gente não quer acaba impossibilitando a ação em busca daquilo que a gente quer. Então, a gente tem que ter uma ação comprometida e vai ajudar o paciente a contornar os eventuais obstáculos. Concluindo, então, os modelos teóricos diversos têm sido incorporados às práticas de TCC. As terapias de terceira onda mantêm um modelo estrutural de organização da TCC e é impossível falar tudo em apenas 20 minutos. De maneira que quem quiser informações a mais sobre terceira onda, esse livro eu acho muito bom, é um livro de Wilson Mello, tá? E quem não segue ainda, talvez valha a pena seguir o Novos Papers Psiquiatria lá no Instagram, que é um canal que toda semana eu falo sobre um artigo científico recente e relevante. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Mauri. Eu recomendo o Instagram, o Novos Papers, que tem sempre coisas bastante interessantes. Então, quem estiver nos assistindo, é só seguir o Novo Papers, que é bastante... A cada semana tem coisas bastante interessantes lá para a gente. Obrigado, Mauri. Obrigado, Lauro. O Dr. Jesus estava com um problema de conexão. Continua. Então, mas ele me mandou alguns comentários aqui pelo WhatsApp. Mas antes de passar para os dois ou três comentários do Dr. Jesus, eu queria fazer uma pergunta para ambos. Aliás, não é uma pergunta, mas um comentário e provocação. Nós estamos vivendo nesse momento no Brasil uma tentativa do Conselho Federal de Psicologia de tornar as psicoterapias atos exclusivos dos psicólogos. Bom, faz parte da formação de qualquer psiquiatra, mesmo que ele não exerça uma atividade psicoterápica estrito sensu, mas faz parte da formação de qualquer psiquiatra ter uma boa formação em psicoterapia de uma forma geral, né? Que você vai aplicar na sua clínica de uma forma ou de outra. Várias psicoterapias foram criadas por médicos, a começar pela própria psicanálise com Freud, Lacan, o próprio Beck, etc. Como é que vocês dois enxergam isso? Doutor Lauro, se quiser começar. Sim. Aí parece que está fazendo parte de um movimento político maior, né? Assim, mas eu acho algo assim, lamentável que tente se regulamentar a psicoterapia, tornando-a exclusiva de psicólogos, né? Nós médicos, assim, fazemos psicoterapia há séculos, né? Assim, e é algo quase que natural da profissão do psiquiatra, né? Mas acho que é uma questão política mesmo, no sentido de diminuir ao máximo o poder do psiquiatra, porque, né, considera-se que o psiquiatra é uma figura com muito poder. E aí seria um dos passos aí para diminuir o poder do psiquiatra. Mas acho difícil de ser implantado, assim, talvez possa até passar, mas como é que vai fiscalizar? Não vai deixar a gente conversar com o paciente mais, assim? Vai poder prescrever, fazer um formulário, né? É algo que na prática vai ser difícil de implantar, né? Agora, a intenção da lei, não sei se é essa, mas a intenção, de uma certa forma, é proibir charlatanescas, né? Muita gente, assim, administrador, abre um consultório, fala que está fazendo psicoterapia, né? Assim, então tem esse lado de inibir o charlatanismo também, mas proibir o médico de fazer psicoterapia é inviável, né? Doutora Mauri, o que você acha? Pois é, eu recebi essa notícia com muita surpresa, sobretudo, né? Lamentando, obviamente, mas com muita surpresa. Surpresa por quê? Porque ao longo da minha formação, eu tive um contato muito forte também com os psicólogos, né? E eu fico me perguntando, né, se tantos psicólogos que eu conheço se concordam com isso, porque, no final das contas, a convivência, ela, dentro da psicoterapia, ela sempre foi razoavelmente harmoniosa, né? Se você vai para um congresso de psicoterapia cognitivo-comportamental, você vai ver lá vários psiquiatras falando, vários psicólogos falando,
Então, um colaborando com o outro para o crescimento das suas próprias clínicas, né? Se você vai para um congresso de psicanálise, né, para as associações de psicanálise também, você vai ver que vários presidentes são psiquiatras, né, são pessoas que colaboram com a formação. Então, eu, pessoalmente, colaborei com a formação de alguns psicólogos em curso de especialização em terapia cognitivo-comportamental. Será que agora eu não vou poder mais... Né? Eu que colaborei com a formação dele, não vou poder mais atuar em psicoterapia? Então é estranho. Eu acho que os psicólogos, no seu bojo, né, não devem nem concordar com isso. Eu gostaria só de lembrar, para a gente não perder a ingenuidade, perder o carinho nunca, mas também a ingenuidade não. Né? Vários testes neuropsicológicos foram criados por médicos. E os médicos hoje não podem mais usar esses testes. É uma coisa curiosa. Né? Então a gente tem que ficar atento também a esse movimento, que é um movimento orquestrado de uma forma mais ampla. Né? O Dr. Jesus mandou aqui para mim alguns comentários. Um primeiro, em tempos de pandemia, como fazer para conviver, ou viver com o outro? Né? E, junto com esse comentário, como é que vai ser essa convivência pós-pandemia? Nós vivemos hoje no mundo online e virtual. Boa parte desse mundo online provavelmente vai continuar. Né? Como é que está sendo conviver nesse momento de pandemia e como é que vai ser o pós-pandemia? A Mauri? Olha, eu acho que, assim, muitas transformações vão existir e eu não sou necessariamente um pessimista em relação a isso, sabe? Eu sou um otimista. Acho que a gente descobriu muita coisa, né? Com essa pandemia, essa nova forma de relação que a gente também está adquirindo, tanto com as pessoas, tanto também em relação à vida, né? É lamentável, né, essa coisa toda, essa tensão toda que a gente está vivendo, esses lutos mal vividos também, né, das pessoas que perderam parentes, perderam pessoas queridas, pessoas que estão sofrendo com sequelas, né? Mas isso tudo eu acho que traz uma coisa de uma valorização maior da vida e do que a gente faz, sabe? No final das contas, eu acho que trouxe esse saldo para a gente, talvez um mundo onde a gente consiga prestar um pouco mais atenção exatamente no que eu estava falando, em quais são os nossos valores e se a gente tem tomado decisões, se a gente está vivendo uma vida que seja significativa em cima desses valores. Eu acho que isso traz essa possibilidade para a gente de repensar. Obrigado, Mauri. Algum comentário, Laura? Não, assim, eu penso que não vai mudar muita coisa depois da pandemia. Eu acho que depois que surgir a vacina e as vidas voltaram ao normal, acho que uma pequena porcentagem das pessoas pode conseguir ressignificar essa pandemia, né? No sentido de tentar aprender alguma coisa, tentar refletir, mas nesse ponto eu sou um pouco cético. Eu acho que a maioria da população vai continuar vivendo a vida normalmente e eu sou assim, acho que vem uma onda de saúde, de piora na saúde mental aí, tardia, que vai persistir por muitos anos e com a qual a gente não está preparado para lidar com essa onda. O sistema público também não. O sistema público está sendo desmontado, inclusive, né? Assim, e nesse ponto eu sou até um pouco pessimista. Ok. Nós temos um comentário aqui no nosso Q&A. Então, a Ana Lúcia Crispim de Farias, ela diz: excelentes aulas. Como uma pernambucana quase mineira, já que estou aqui toda quarta-feira, gostei muito da participação do professor Amaury, por mais aulas dele. É bom ressaltar que nós temos tido a cada semana colegas de quase todos os estados do Brasil, colegas de fora do Brasil, Uruguai, Colômbia, Peru, Moçambique, Portugal, Estados Unidos, e agora uma pernambucana, conterrânea aqui do Amaury. Nós já estamos encerrando o nosso webinar de hoje. Eu gostaria, primeiro, né, de agradecer os nossos patrocinadores, que estão patrocinando os nossos webinars e também estarão conosco na nossa jornada: a Clínica Mangabeiras, a Clínica Estímulos, os Laboratórios Cristália, Daiichi Sankyo, a Janssen e a Unimed de Belo Horizonte.
estarão conosco na nossa 22ª Jornada Mineira de Psiquiatria, que se inicia no dia 3 de setembro, 3, 4, 5, 10, 11 e 12 de setembro. Nós temos uma programação extensíssima, com 25 palestrantes internacionais, junto com a Jornada Mineira de Psiquiatria. O 13º Simpósio da ABC, o 9º Congresso Latino-Americano de Prevenção do Suicídio, o 3º Congresso de Saúde Perinatal da Sociedade Marcelo. Convido a todos para entrar no nosso site, www.psiquiatriamg.com.br. Na semana que vem, no mesmo horário, nós teremos o nosso 10º webinar, no dia 19 de agosto, às 19 horas, com a participação dos colegas Pedro Collin, de Governador Valadares, que vai nos falar sobre imigrantes e adoecimento na pandemia, e o Dr. Sérgio Baldassin, de São Paulo, que vai nos falar sobre a saúde mental dos estudantes de medicina nessa pandemia. Nosso debatedor da semana que vem vai ser o Dr. Maurício Leão, também da diretoria da Associação Mineira de Psiquiatria. Convido, então, todos a estarem conosco na próxima quarta-feira, dia 19, às 19 horas. Eu agradeço muitíssimo o amigo e colega Lauro, daqui de Belo Horizonte, pela participação conosco, por estar conosco nesse webinar. O Jesus, né, nosso vice-presidente, que infelizmente por problemas técnicos não pôde participar do debate, e principalmente por ser alguém de fora que se prontificou prontamente a estar conosco aqui, o amigo Amaury Cantilino, de Pernambuco, atual presidente também da Associação Pernambucana de Psiquiatria, das mais tradicionais e antigas da psiquiatria brasileira, assim como a Associação Mineira de Psiquiatria, né? Muito obrigado, Amaury, muito obrigado, Lauro, muito obrigado, Jesus, e a todos que estiveram conosco aqui nessa quarta-feira. Uma boa noite a todos, bom descanso. Quarta-feira que vem, às 19 horas, estaremos aqui novamente para o nosso 10º webinar da nossa série. Boa noite e bom descanso. Obrigado, Amaury, obrigado, Lauro, obrigado, Jesus. Tchau, um grande abraço.